Oi, pessoal. Mais um trabalho que nós vamos desenvolver aqui agora com vocês, tá? E que é muito importante para a construção do seu projeto, da sua marca de carreira, tá, ok? Então, primeiramente, nós vamos entrar aqui na pasta aluno, né? Então, você entra na sua pasta, você verifica que o primeiro trabalho era o gráfico de competência da aula 3, o gráfico de competência, eu listei uma série de competências e você teve que dizer em cada uma, de 0 a 5, qual era o seu nível dessa competência. E ela te gerou um gráfico para você ter ideia e comparar com o mercado de trabalho, o que ele está exigindo ou solicitando de nível de competência para cada uma daqueles itens relacionados. Ali você já vai verificar quais são as suas condições, ok? Nessa atividade, que é lista de competência, o processo é diferente. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês, eu vou abrir aqui, tá? Eu quero destacar para vocês que, como nós estamos utilizando uma ferramenta do Google, vou sair aqui um pouquinho, você tem que verificar que você tem que estar linkado no seu Gmail, tem que estar já logado no seu Gmail, linkado não, desculpa, logado no seu Gmail, para você fazer as alterações nesse documento, tá? Então, nós abrimos aqui lista de competências da aula 3, tá? E vamos destacar aqui o que nós devemos fazer. Então, a primeira coisa que eu destaquei, o que é competência? Competência é a capacidade de uma pessoa realizar os objetivos, as entregas, ou seja, o serviço ou o produto com eficácia. Fazer certo as coisas, ou seja, de forma correta. Então, você tem que fazer as entregas de forma correta, conforme solicitado e conforme a necessidade. E com eficiência, né? Com eficácia e com eficiência, que é fazer as coisas certas, tá? Então, é você fazer certo a coisa certa. Então, muitas vezes a pessoa faz uma solicitação para alguém e ela termina fazendo a coisa errada. Tenta inventar e faz a coisa errada. E esse é um problema. Se eu fizer coisa errada com eficácia, eu vou fazer bem errado, né? Então, uma coisa é você fazer, né? Você pode fazer com eficácia um roubo, mas roubar é coisa errada, não é verdade? Então, competência é o ato de saber fazer, entregar aquele produto com eficiência e eficácia. Eu destaquei aqui algumas competências, alguns eixos, né, básicos de competências que é importante ter, e você vai fazer uma listinha. Então, a primeira competência são as competências técnicas, que é a capacidade técnica. A competência técnica tem como base o conhecimento adquirido na formação profissional e adequada à profissão ou função que exerce, tá? Se eu vou trabalhar num escritório, eu tenho que saber utilizar o computador. Então, eu tenho que saber usar planilhas, eu tenho que saber trabalhar nas nuvens, igual nós estamos trabalhando aqui, né? Eu tenho que saber fazer um texto, o que eu preciso, né? Então, conforme a função e a profissão que eu exerço, eu tenho que ter competências técnicas. Aqui embaixo, eu queria que você relacionasse, é bastante simples, você vem aqui, põe um tracinho, tá? E relaciona aqui a competência técnica que você tem, né? Uso prático de ferramentas nuvens. Opa, um pequeno erro aqui. Fiz um acento de forma errada. Pronto. Isto é uma competência que eu tenho, né? É uma competência técnica que pode ser utilizado para vários setores, tá? E assim por diante você vai desenvolvendo as suas competências que você possui. Competências que precisa adquirir. Aqui você vai listar, em relação às competências técnicas, aquela que você acha que precisa adquirir. Verificou? Agora você já começa a construir o seu trabalho de carreira, começa a construir a sua marca. O que eu sei, eu preciso saber. O mesmo você vai fazer para cada parte. Competências organizacionais e gerenciais, que é aquela sua capacidade de organizar, de planejar, de executar de forma integrada no seu ambiente de trabalho, de forma programada, forma estratégica,
já organizado com o futuro, com algo que vai acontecer lá na frente e com resultados objetivos. Competências comportamentais envolve todas aquelas competências das suas relações humanas na sua equipe, no seu grupo de trabalho e fora dele, né? Então, é a sua relação com a hierarquia, né, com as suas chefias imediatas ou acima disso, é a sua relação com a sua equipe, de forma harmônica, de forma construtiva, de forma positiva, né? E é o seu comportamento, relação com o ecossistema social, que ultrapassa a empresa, é o famoso network, são os contatos, a sua rede de relações fora da empresa ou da instituição. Muitas vezes a sua instituição já tem uma rede de contato externa e que você vai precisar se relacionar com ela, tá? Então, este ambiente é um ambiente fundamental. Então, quais são as suas competências comportamentais? Você tem uma boa relação com a sua hierarquia, sabe se posicionar, não significa ser uma pessoa que é, assim, eu sou cabisbaixo, não me manda, eu fico calado. Não, você tem que se posicionar. Você sabe respeitar as relações hierárquicas, tá? Você compreende como funcionam as relações hierárquicas. Eu sei ter uma boa relação com a equipe fora. Isso não significa relação fazer grupinho, certo? Que não é algo profissional, aquele grupinho que sempre bate papo, sempre fofoca. É o grupinho que se posiciona contra outro grupo, né? Isso não é qualidade de competência comportamental. Você tem que verificar que essa competência comportamental ela está relacionada às necessidades da instituição, tá? Ao projeto da instituição, tá, ok? Competências de aprendizagem, que é exatamente as competências relacionadas à sua capacidade de aprender. Não só, aí a gente volta, né? Não só você saber aprender, que é conhecimento, mas a atitude de querer aprender, né? Atitude, eu tenho disposição de aprender, tá? Isso é uma coisa que a gente verifica no dia a dia, que muitas vezes é difícil. Eu venho falando e muitas vezes no curso aqui, né? Nos meus cursos, a pessoa tem que aprender a usar uma ferramenta. Ela não se dispõe a procurar alguém para tirar dúvida, ela não se dispõe a sentar e ficar tentando, né? Ela não tem disposição de aprendizado, isso se refere à atitude, né? E isso eu já verifiquei em vários setores. Então, quais são as competências que você possui do ponto de vista de aprendizado? Olha, tenho facilidade de aprender com ferramentas virtuais, eu tenho facilidade de aprender com a prática. Eu tenho uma pessoa que o que a gente faz? Ela não aprende eu passando o conteúdo, então ela aprende com a prática. Então, meu aprendizado é prático. Tá? Então, o que você já coloca? Olha, quando você está na empresa, eu tenho que aprender. Eu preciso de alguém que sente aqui comigo e me ensine. Tá? Isso é fundamental, você saber como você aprende, para que você facilite o processo da empresa. Porque ela vai lá te dar um manual, pega um manual que você tem que fazer, você tem dificuldade de relacionar o manual com o aprendizado. Tá? E é importante você saber também como a empresa ensina, até para você se adaptar a isso. Ok? Então, competências de aprendizado que você já tem, competências que você tem que adquirir, né? Olha, eu tenho dificuldade com leitura e interpretação para aprender alguma coisa. Essa é uma competência que eu acho que é importante se adquirir. E várias pessoas têm dificuldade com isso, tá? Eu tenho dificuldade em pesquisar e aprender sozinho, tá? É bom adquirir essa competência? É bom. O autoaprendizado é fundamental, ok? Competência de comunicação, né? Competência de comunicação é aquela desenvoltura do indivíduo em se comunicar com coerência, ter coerência entre discurso e ação, tá? Entre o que ele fala e o que ele faz, ter objetividade para apresentar a sua ideia e capacidade de transmitir ideias. Bom português ou outra língua, tá? Então, muitas vezes a pessoa vai mandar um WhatsApp e ela manda com erros de português. Tá? Se eu tenho essa dificuldade, isso não é o fim do mundo, isso é um desafio que você tem que enfrentar. Tá? Aquelas competências que você observa que você não tem, elas não são um problema, elas são um desafio. São atividades que você vai programar agora para aprender, para melhorar e adquirir essas competências, né? Capacidade de escutar, né? Não é só falar, é ouvir o outro, saber ouvir o outro, saber compreender o pensamento do outro, são competências de comunicação. Então, eu linkei
né, 5 grandes tipos aqui de competência para que você verifique, né, são eixos de competência, então você pode descrever aqui várias competências que você possui ou não, né? Você vai fazer essa descrição dessas competências, depois nós vamos trocando ideias sobre elas, qual é a melhor para o mundo do trabalho e o mercado. Aqui você tem, como sempre, né, o link. Se você abriu diretamente aqui na sua pasta, não viu a configuração, ou quando você for abrir diretamente na pasta, você vem aqui no link e você vai ter esse tutorial que você está vendo agora. Eu abri direto lá na pasta, então é só, e fiquei na dúvida sobre como preencher, eu venho aqui no meu tutorial e fico sabendo. Tá? Esse documento, volto a dizer, ele é feito online, então eu consigo acompanhar o seu mentor, consegue ver o seu trabalho, analisar e dialogar com você sobre as suas competências. Ok, pessoal? Muito obrigado. Mais um passo dado aí neste trabalho para a criação, neste caso aí, da sua marca, da sua identidade profissional. Obrigado.